Quão forte era Sansão! Seu nome, que traduz literalmente para raio de sol, esconde uma história intrigante. Criado como nazireu, não podia beber álcool ou cortar os cabelos. Sua vida foi marcada por lutas com mulheres. O casamento fracassado, uma prostituta sem nome e, por fim, sua relação com Dalila, sua amante. No entanto, muitos se perguntam quão poderoso Sansão realmente era. Aqui estão 5 momentos que demonstram sua força. Primeiro, ele matou um leão com as próprias mãos. Tudo aconteceu porque ele estava determinado a se casar com uma mulher filisteia, uma das adversárias de Israel. Seu pai e sua mãe tentaram dissuadi-lo, mas ele insistiu e assim foi a Tímna, onde avistou uma filisteia e se apaixonou. Seus pais questionaram sua escolha, mas Sansão estava certo de que era a mulher certa para ele. O que eles não sabiam era que essa decisão estava nas mãos do Senhor, que buscava uma oportunidade para confrontar os filisteus, que naquele momento dominavam Israel. Chegando a Tímna, um jovem leão rugiu em sua direção, mas o Espírito do Senhor veio sobre ele e o fortaleceu, permitindo que ele o rasgasse como se fosse um cabrito. Curiosamente, Sansão não contou a ninguém, nem mesmo aos seus pais, o que havia feito. Conheceu a mulher, achou-a agradável e, ao retornar para tomá-la como esposa, deparou-se com o corpo do leão, que agora abrigava um enxame de abelhas e mel. Ele retirou o mel com as mãos e comeu, sem mencionar a origem a seus pais. Preparativos para um grande banquete de casamento foram feitos em Tímna, e Sansão propôs um enigma para seus 30 companheiros, prometendo um conjunto completo de roupas para cada um que o solucionasse. Caso contrário, eles teriam que lhe dar 30 vestimentas de linho e 30 mudas de roupas. O enigma era: do que comeu saiu comida e da força brotou algo doce. Referindo-se, é claro, ao seu abate do leão e à descoberta do mel em sua carcaça. Segundo momento, ele venceu mais de 30 filisteus. Quando os homens não conseguiram adivinhar a resposta do enigma, persuadiram a esposa de Sansão com ameaças para obter a resposta dele. A esposa de Sansão se lançou sobre ele, soluçando: "Você me odeia, você não me ama de verdade. Você deu um enigma ao meu povo, mas não me contou a resposta, nem mesmo explicou aos meus pais." "Então, por que eu deveria explicar a você?" respondeu ele. Ela chorou durante os 7 dias da festa, e finalmente, no 7º dia, ele lhe revelou a resposta, pois ela continuou insistindo. Ela, por sua vez, explicou o enigma ao seu povo antes do pôr do sol do 7º dia. Os homens da cidade disseram a ele. Juízes, capítulo 14, versículo 19. Então o Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele seguiu para Ascalão, matando 30 deles, e tomando o que estavam vestindo para dar às pessoas que desvendaram o enigma. Ele estava enfurecido e voltou para a casa de seu pai. No 7º dia, quando o casamento deveria ter sido consumado, ele retornou para casa. Sua esposa foi dada a seu companheiro, o padrinho do casamento. Terceiro momento. Ele capturou 150 pares de raposas. Em outro momento, Sansão causou ainda mais devastação entre os filisteus. Ele pegou um jovem cabrito e foi ver sua esposa. Mas depois de um tempo, durante a colheita do trigo, Sansão foi visitá-la, levando um jovem cabrito como presente de reconciliação. Ele disse: "Vou entrar no quarto da minha esposa." Mas o pai dela não permitiu. Ele disse: "Eu realmente achei que você a odiava completamente. Então dei ela para o seu companheiro. A irmã mais nova dela não é mais bonita do que ela? Por favor, tome-a como sua esposa em vez dela." Sansão respondeu: "Desta vez, serei inocente em relação aos filisteus quando lhes causar dano." Então, Sansão capturou 300 raposas, colocou tochas entre as caudas das raposas, acesas em chamas, e as soltou nas plantações dos filisteus, queimando pilhas de feixes, plantações e vinhas.
Os filisteus descobriram que Sansão era o responsável por esse ato e, em represália, queimaram sua esposa e seu pai até a morte. Quarto momento. Ele matou 1000 homens com a mandíbula de um jumento. Os filisteus descobriram a causa desse ato cruel e devastador e retaliaram queimando a esposa de Sansão e seu pai. Mas a violência gera mais violência, e quando os filisteus marcharam atrás dele, os homens de Judá, em busca de autopreservação, concordaram em amarrar Sansão com cordas e entregá-lo ao inimigo. Sansão concordou com isso, desde que seu próprio povo não tentasse matá-lo. Eles haviam se tornado vassalos, preferindo trair seus próprios compatriotas e permanecer leais a seus opressores, em vez de se aliarem a Sansão e se libertarem. Juízes, capítulo 15, versículos 14 a 17. Quando ele chegou a Leí, os filisteus vieram correndo ao encontro dele, gritando. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, e as cordas que amarravam seus braços se desfizeram como linho queimado, e seus grilhões caíram de suas mãos. Sansão encontrou uma mandíbula de jumento fresca, estendeu a mão, pegou-a e matou 1000 homens com ela. Então Sansão disse: com a mandíbula de um jumento, montões sobre montões. Com a mandíbula de um jumento, abati 1000 homens. Depois de falar, ele lançou a mandíbula de sua mão e deu a esse lugar o nome de Ramat-Leí, Monte da Mandíbula. Há um jogo de palavras em Juízes, capítulo 15, versículo 16, como se ele dissesse: com a mandíbula de um jumento os matei, ou com a mandíbula de um jumento os empilhei em massa, ou com a mandíbula de um jumento ataquei os agressores. Alguém pode se perguntar por que o Senhor concedeu uma vitória tão grande com uma arma tão improvável. Sansão era proibido de tocar em qualquer coisa impura, e a mandíbula era inquestionavelmente impura, sendo parte de um animal morto. Mas a arma incomum deixou claro que a vitória era sobrenatural, concedida por Deus através de meios improváveis. Quinto momento. Ele carregou os portões da cidade por quase 40 milhas. O desejo desenfreado de Sansão o levou à casa de uma prostituta na cidade filisteia de Gaza. Perto do fim de sua jornada, os cidadãos da cidade acreditavam que finalmente haviam capturado seu adversário. Mas à meia-noite, Sansão se levantou e carregou os portões da cidade, juntamente com as 2 colunas, para o topo da colina de frente para Hebrom, uma distância de quase 40 milhas. Mais tarde, Sansão se apaixonou por Dalila, uma mulher filisteia. Quando isso foi descoberto, os senhores filisteus ofereceram a ela uma grande recompensa se ela conseguisse descobrir o segredo de sua grande força. Em sua primeira tentativa, Sansão disse que ficaria fraco se fosse amarrado com 7 cordas de arco novas. Ela então o amarrou com 7 cordas novas, insinuando que os filisteus estavam prestes a atacá-lo. Mas Sansão rompeu as cordas como se fossem apenas um fio de lã. Sexto momento. Ele destruiu o templo de Dagom e matou 3.000 pessoas. Dalila seguiu o conselho de Sansão na segunda tentativa, amarrando-o com cordas novas e avisando que os filisteus estavam prestes a matá-lo. No entanto, mais uma vez, Sansão rompeu suas amarras como se fossem apenas fios. Ainda brincando com fogo, Sansão disse a Dalila que se ela tecesse os 7 cachos de seu cabelo e os prendesse na teia do tear, ele ficaria indefeso. Ele saiu com o batente e a teia, depois que ela o acordou com o aviso de que os filisteus estavam prestes a capturá-lo. Finalmente, Sansão cedeu e revelou o segredo de sua força a Dalila. Embora seu cabelo não fosse a fonte de seu poder, era uma manifestação externa de seu status de nazireu, de sua separação para Deus. Era sua relação com Deus, e não seu cabelo, que o tornava forte. No entanto, se perdesse seu cabelo, ficaria impotente. Dalila percebeu que havia descoberto seu segredo
e convocou os filisteus enquanto ele dormia em seu colo. Um deles raspou sua cabeça e sua força o abandonou. C.H. Mackintosh observa que o laço de Dalila provou ser mais forte que o coração de Sansão. E o que 1000 filisteus não conseguiram fazer foi realizado pela influência sedutora de uma única mulher. Quando Sansão acordou e percebeu que os filisteus estavam sobre ele, tentou defender-se, mas percebeu que sua força o havia abandonado. Acreditava que Deus sempre estaria com ele, mas o Senhor o havia deixado. Os filisteus o capturaram, arrancaram seus olhos e o levaram cativo a Gaza, amarrado com grilhões de bronze, onde foi forçado a trabalhar girando um moinho. Ao girar o moinho, seus pensamentos devem ter sido como o moinho, girando continuamente. Sua apostasia o levou a uma situação difícil, porém sua grande força estava em seu relacionamento com Deus. Estando em cativeiro, o cabelo de Sansão começou a crescer novamente, simbolizando uma restauração potencial de sua força. Os filisteus realizaram uma grande festa em homenagem ao seu deus Dagon, acreditando que ele havia entregado Sansão em suas mãos. Sansão então orou ao Senhor, pedindo força uma última vez para destruir o templo e seus inimigos. Pôs-se entre as duas colunas que sustentavam o templo, empurrou-as com toda a sua força, e o templo desabou, matando milhares de filisteus, incluindo seus líderes. Ele sacrificou sua própria vida nesse ato final de vingança e justiça, morrendo junto com os filisteus.